Fala, meus queridos, aqui é o professor Joel e venho te trazer mais uma questão comentada da prova do Enem 2020, caderno cinza. A questão agora é a número 150. Nos livros Harry Potter, um anagrama do nome do personagem, não vou me arriscar a pronúncia, deixo para vocês, gerou essa outra frase aqui. O professor aqui não domina o inglês, tá? Suponha que Harry quisesse formar todos os anagramas, olha só, todos, tá? Os anagramas da frase I am Potter, tá? Lembrando, né, que anagramas são palavras que tenham ou não significado na língua, tá? No caso aí em inglês, não precisa ter significado, tá? Em outras palavras, tu vai embaralhar, tá, as letras, tá? Formando palavras que tu consiga ler ou não. Isso chamamos de anagramas, tá? Permutar, embaralhar as letras, tá bom? Só que tem uma condição aí, ó, olha só, até vou trocar a cor aqui, ó. De tal forma que as vogais e consoantes aparecessem sempre intercaladas. O que isso significa, né? Não pode ter duas vogais juntas, não pode ter duas consoantes também juntas. Tem que ter uma vogal, uma consoante, uma vogal, tá? E sem considerar o espaço entre as letras. Então, esse espaço aqui não conta como uma possibilidade, tá? Então, tu vai colocar todas as letras uma do ladinho da outra, tá bom? Nessas condições, qual é o número de anagramas formados? Tá? Então, a pergunta é essa. Quantos anagramas nós podemos formar dentre essas condições? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer, né? Nessa frase, né? I am Potter, quantas vogais eu tenho? Quantas consoantes eu tenho? Vamos lá. Vogais, tá? Opa, peraí que eu não troquei aqui para a minha caneta. Aí. Vogais. Então, eu vou chamar de V, tá? Eu tenho aqui o I, eu tenho o A, eu tenho o O e eu tenho o E. Então, eu tenho um total aí, ó, de 4 vogais. Para as consoantes, tá? Eu tenho o M, eu tenho o P, eu tenho T duas vezes, e aí eu tenho um pequeno probleminha, né? Porque eu tenho letras repetidas, a letra T se repete duas vezes, e eu tenho a letra R. Então, nós temos um total aí de 5 consoantes. Então, essa frase, né, ela vai utilizar um total, né, de 9 letras. 9 letras. Ou seja, formar anagramas com essas 9 letras é embaralhar essas 9 letras, tá? Então, na verdade, né, eu vou permutar essas letras, né? Então, são 9 letras e eu vou só embaralhar elas. Então, já está clássico aí, né, uma situação de permutação, tá? Bom, então eu vou colocar aqui as minhas etapas, né? São 9, né? Então, eu vou desenhar aqui os tracinhos, ó. Primeira letra, segunda letra, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava e nona letra. Bom, agora pensem comigo, tá? Eu tenho que intercalar. Como eu tenho mais consoantes do que vogal, eu sou obrigado a começar com consoante, tá? Por quê? Porque senão vai faltar lá no final. E aí eu vou ter que repetir duas consoantes juntas. Então eu sou obrigado a colocar uma consoante aqui, vogal aqui. Consoante aqui, vogal aqui. Consoante, vogal, consoante, vogal, termino com consoante. Vocês vão observar aí que tem 5 consoantes, perfeito? Não tem como tu começar com vogal, tá? Porque tu tem menos vogais. Então lá no final tu vai ter que colocar as duas consoantes juntas, o que não pode. Tranquilo? Primeira ideia era se ligar nisso. Bom, para as vogais eu não tenho problema nenhum, porque eu não tenho letras repetidas. Então é uma permutação simples, né? Olha só, quantas vogais eu tenho? Eu tenho 4. Então, aqui para a primeira etapa das vogais, né, quantas vogais eu posso escolher para colocar nessa etapa aqui? Qualquer uma das 4. Depois, escolhi uma dessas 4, sobraram 3 para eu escolher aqui, eu tenho 3 possibilidades para colocar nessa etapa. Depois, 2 possibilidades nessa e uma possibilidade nessa. Tá? Lembra que a permutação, né? Na verdade, eu estou fazendo aqui pelo princípio fundamental da contagem, tá? Embora as respostas, né, não estejam indicadas nesse formato, depois a gente pode trazer para a permutação.
Mas eu posso dizer tranquilamente, né? São 4 letras diferentes para 4 espaços, permutação simples, né? Isso daqui é a mesma coisa que fazer permutação simples de 4 elementos, que é 4 fatorial, né? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é o que eu acabei de escrever, ó, isso é 4 fatorial. Bom, agora eu tenho que calcular as possibilidades para as consoantes, né? E no final disso aqui tudo, né, o que a gente faz? A gente multiplica todas as possibilidades, né, dessas 9 etapas, né? Isso é o princípio multiplicativo, né? A gente enumera as etapas, são 9 etapas, porque são 9 letras, tá? A gente coloca em cada etapa as possibilidades de escolha e depois a gente multiplica todo mundo, tá? Então eu vou trocar de cor agora novamente. Vamos pensar nas consoantes. Agora nas consoantes eu tenho um problema. Por que eu tenho problema? Eu tenho 5 consoantes para 5 espaços. Beleza. Só que a letra T, ó, ela se repete 2 vezes. Então, significa que aí tu vai ter que entrar numa formulazinha. Lembrar lá da permutação com repetição. Quantas letras tu vais usar no total? 5 letras, são 5 consoantes. Tá? Então, teu N, né, número total de elementos disponíveis, 5. Dessas 5 letras, quem se repete? A letra T. Quantas vezes ela se repete? 2 vezes. Então, uma permutação de 5, 2 a 2. Porque dessas 5, eu tenho uma letra que se repete 2 vezes. Aí tu vai ter que jogar na fórmula. Qual é a fórmula? É o total de elementos, fatorial, então é 5 fatorial, dividido pelo número que se repete, quantidade de vezes se repete, fatorial. Se tivesse mais um elemento que se repetisse também, a gente vai multiplicando aqui na parte de baixo. Só que eu só tenho uma letra que se repete, que é a letra T. Ela se repete 2 vezes, então é 2 fatorial. Se tivesse lá uma outra letra que se repetisse 3 vezes, coloca aqui vezes 3. Porque, para quem não lembra, tá a permutação de n elementos, com repetição, né? Onde desses elementos eu tenho alfa elementos repetidos, beta elementos repetidos e assim sucessivamente. A fórmula é essa daqui, ó. É n fatorial sobre alfa fatorial vezes beta fatorial vezes e assim sucessivamente. Na permutação simples, né, permutação de n elementos, é n fatorial. Por isso, simplesmente, eu coloquei aqui o 4 fatorial. Tá? Então, vai ter que resolver essa conta aqui. Ó. Vou trazer ela para cá. Tá? Vou colocar ela aqui embaixo. Ó. Permutação de 5, 2 a 2. Tá? O que nós temos lá? Uma divisão de 2 fatoriais, né? 5 fatorial dividido por 2 fatoriais. O que a gente faz? A gente abre o maior fatorial de cima até chegar ao maior fatorial de baixo. Só tem um fatorial, então eu vou abrir o 5 até chegar em 2. O que é o 5 fatorial? É ele mesmo, vezes uma unidade menor, vezes uma unidade menor, vezes uma unidade menor. E aí eu vou interromper, certo? Isso tudo sobre 2 fatorial. Simplifico 2 fatorial de cima com 2 fatorial de baixo. O que sobrou? 5 vezes 4 vezes 3. Tá? 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60. Ó, essa é a minha resposta desse desenvolvimento. Ou seja, existem 60 possibilidades de eu embaralhar, permutar essas 5 consoantes. Então, o número total de possibilidades, tá, de eu embaralhar as 9 letras seria 60 vezes o fatorial do 4. Que seriam as consoantes vezes as possibilidades das vogais. Bom, aí eu vou olhar para as alternativas e eu não tenho isso. Eu não tenho 60 vezes 4 fatorial, tá? Eu tenho 9 fatorial, eu tenho 5 fatorial vezes 4 fatorial, 4 vezes 5, 2 vezes 4 fatorial vezes 5, 9 fatorial sobre 2. Bom, enfim. O que eu vou fazer, tá? Eu vou resolver, tá? O 5 fatorial. Quanto que é 5 fatorial, hein? Vamos pensar? Será que é a letra B? Tá? Se for a letra B, se esse 5 fatorial der 60, 60 vezes 4 fatorial vai ser a minha alternativa B, senão eu vou testar outra coisa, tá? 5 fatorial. O que é o 5 fatorial? É ele mesmo, vezes, tá? Uma unidade menor, que é 4, vezes uma unidade menor, vezes uma unidade menor, vezes uma unidade menor. Então, na verdade, isso aqui vai dar 20, 60 dá 120. Não dá, não pode ser letra B. Tá? Bom, mas olha só, olha a letra E. Ó. 4 fatorial vezes 5 fatorial sobre 2. Só que 5 fatorial sobre 2, ó, isso é 120 sobre 2. Ou seja, isso é o meu 60, que eu acabei de encontrar. Ou seja, é 4 fatorial vezes 60, que é a resposta que eu cheguei, ó.
Então, a resposta da questão número 150 é a letra E. Uma questãozinha chatinha, tá? Pela interpretação, tá? A análise combinatória já trabalha bastante com isso, né? A interpretação e, claro, dominar aí a parte dos agrupamentos. Nesse caso, dois agrupamentos, né? Duas permutações, uma simples e uma com repetição. E na de repetição, valeria a pena aí saber a fórmula, senão tu ia passar bastante trabalho, tá bem? Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido a questão. Se gostaram, curtam o canal. Se tu não te inscreveu, te inscreve aí para receber as notificações, ativa o sino lá para que mais pessoas possam ter acesso a essas resoluções de uma maneira totalmente gratuita, com o objetivo de simplesmente te ajudar. Um grande abraço.